Quero cumprimentar, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos ficassem de pé para nós estarmos orando. E nas orações, pôr o irmão Marcos, o Jonathan, o irmão Bira, o Aguinaldo, para Deus fazer a obra na vida deles. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós viemos hoje diante de Ti, Senhor, Te agradecer por mais um dia, Senhor, mais um domingo de escola bíblica dominical, que o Senhor venha abençoar essa escola, continua abençoando, Senhor, que o Senhor entra na vida do irmão Marcos Almeida, do Jonathan, do Aguinaldo, que o Senhor entra com providência, Senhor, que o Senhor pode, Senhor, aos médicos dos médicos, Senhor, assim nós viemos Te pedir e Te agradecer em nome de Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa desta lição, de número 459. Amém? Todos participando. Convidar a igreja para ficar de pé para nós estarmos lendo a lição. Lição 4, 25 de julho de 2021. Elias e os profetas de Azerá e Baal. Texto áureo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras,
e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Verdade prática. O Senhor sustenta com sua mão forte, mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Os irmãos. Leitura Bíblia em classe. Se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, 24, 26, 29, 30, 38, 39 e capítulo 19, versículo 8 a 14. Eu vou ler o primeiro, os irmãos segundos, sucessivamente. 1 Reis, capítulo 18. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, a igreja. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem.
E, depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Todos juntos. E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me matarem. Os professores aqui à frente. Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós venhamos te pedir, Senhor, que o Senhor venha capacitar os professores cada vez mais, ensinar a Tua palavra, Senhor, que os alunos guardem a Tua palavra no Teu coração, Senhor. E assim nós oramos, te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Para as graças. E as irmãs vão ficar aqui em cima hoje, amém? Irmãos, a sala das irmãs está ocupada, tá bom? Está cheio de material, vai ser uma classe única. Paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, se achegue aqui para frente, fazendo favor. As irmãs se acheguem mais para frente. Vão ficar os irmãos de um lado e as irmãs do outro, fazendo favor. Pode se achegar mais para frente, ocupar os primeiros bancos. Nos ajude, fazendo favor. Deixar os irmãos se acomodarem. Elias e os profetas de Azerá e Baal, ou Azera. Meus irmãos, quem nunca vibrou com a passagem do profeta Elias? Quem, na sua conversão, não abriu o texto e não ficou encantado da ação do divino na vida daquele homem? Então, e quando nós falamos do pentecostal, vem Elias na nossa mente. Quando nós aprendemos, iniciamos na carreira, dentro das Assembleias de Deus, todo mundo conhece aquele corinho no Monte Carmelo, não é verdade? Então, a vida do profeta Elias nos marca de uma forma muito peculiar. Aí, o autor da lição vai falar no texto áureo: então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 31. Se nós olharmos a vida de Elias, nós não vamos ver um homem com muita pompa. Nós vamos ver um homem simples. Um homem que, devido à sua intimidade com Deus, estava só. Elias, ele não estava rodeado de muitas pessoas. Nós vemos que a história vai falar que apareceu um homem ensinando.
profetizando as palavras do Senhor. E aqui acontece algo lindo. Elias propõe um desafio. Mas Elias não propõe um desafio simplesmente porque ele queria se aparecer. Vou mostrar para esse povo que eu sou cheio. Vou mostrar para este povo que aqui tem. Quem é esse Baal perante mim? Não, não foi bem assim. Vamos ler a introdução, meus irmãos. Nós vamos fazer uma aula um pouco mais participativa. Tiago, tem um microfone? Tem? Aí o irmão que puder responder, pode vir aqui na frente, não precisa ficar tímido não. Né? Nós vamos fazer algumas perguntas, as irmãs me ajudem, os irmãos me ajudem, para a gente ter uma aula um pouquinho mais dinâmica. Não quero só expor, eu quero interagir um pouquinho com os irmãos, porque a história de Elias é tão cheia de detalhes, que é bom a gente poder participar junto. Né? Nós temos ali o irmão Taires, cooperador da palavra, vai nos ajudar também hoje. Cadê a Bíblia, varão? Cadê a Bíblia, varão? Você lê para nós. Nos ajuda aí, vaso. O profeta Elias é um dos maiores relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo, perseverante, fiel para todo cristão. Nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs a sua humanidade ao cair em desânimo. Aqui vai mostrar que Elias não era o super-homem que o desafio mostrou, que Elias desanimou. Elias se escondeu. Elias ficou preocupado e pediu a morte. Nós podemos falar que ali Elias ele ficou com a mente dele um pouco vacilante. Mas o que levou Elias a desafiar os profetas? A idolatria tinha se instaurado no meio do povo. O povo estava prestando culto a Baal, a Azera. E aquele homem olha para o povo e fala: por que cocheais em dois pensamentos? E aqui vai a minha primeira pergunta para os irmãos me ajudarem. O que quer dizer a palavra cochear? Quase lá, meu irmão. Alguém mais? Quase lá, minha irmã. Pode falar, irmã Márcia. Fala aqui para nós, fazem um favor. Isso. Amém. Aí eu vou dar um exemplo mais simples para os irmãos entenderem. Estar manco. Manqueja para um lado, manqueja para o outro. Uma hora está manco, outra hora está reto. Uma hora está manco,
ou tal hora está reto. Isto quer dizer a palavra coxear. O primeiro tópico, nós vamos estar lendo o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Aí eu pergunto para os irmãos: o seu zelo vai te colocar diante de um confronto todo dia? Você está preparado para estar diante desse confronto? O mundo nos confronta o dia inteiro, a toda hora, a todo instante. As mídias sociais nos confrontam o dia todo. E você está preparado para esse confronto? Nós vamos falar de Elias. O zelo de Elias o colocou diante aquele confronto. Os zelos dos nossos pais lá no início colocou eles diante de um confronto. Qual era o confronto? A vaidade da época, a sociedade da época. E nós, como a igreja de hoje, nós estamos diante de um confronto de quê? Como nós temos reagido diante deste confronto? Nós vamos ver como Elias reagiu. Devido à apostasia. O que é apostasia? Largar, deixar, se colocar longe, fora, mudança de visão, mudança de cultura, olhar o que é certo e transfigurar para o que é errado. Apostasia da fé do hebreu, da fé do judeu que era ensinada naquela época. A apostasia na adoração. E a coisa mais linda é que diante ao Monte Horebe havia lá um altar que os profetas usavam para sacrificar a Baal, e tinha lá um outro altar totalmente destruído. Se estava destruído é porque não era usado. Se estava deixado de lado é porque ninguém via ele. Se estava ali é porque ninguém queria nada com ele. E Elias viu aquele altar. Aquele lugar foi um lugar certo, um momento certo, porque o povo estava apostatando, estava em apostasia, mas o altar de Deus estava quebrado, mas estava lá. Precisava ser restaurado. Tem hora que nós precisamos trazer as pessoas para a realidade. E foi o que Elias fez. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Idolatria. Vamos lá. O que é idolatria? Irmã Cirlei, o que é idolatria para a irmã? Isso. Alguém. Vamos lá. Irmão Isaías, o que é idolatria para o irmão? Tudo aquilo que afasta na presença do Senhor, de Deus. Irmã Tamires, para a irmã. Adorar qualquer coisa que não seja o Senhor. Irmão Anderson Bispo, para o irmão, o que é idolatria? Adorar ídolo.
Então, idolatria, como os irmãos falaram muito bem, é tudo aquilo que nós colocamos diante, na frente do nosso Deus. Mas o que pode ser um ídolo? O que pode ser um ídolo? Qualquer coisa. O dinheiro pode ser um ídolo. Mais o que, irmão Tyson? Os bens, os filhos, irmão Tyson? As redes sociais. Vamos lá, irmão? Admiração excessiva. Então, nós estamos afunilando o sentido de idolatria. Nós estamos mostrando nos nossos termos o que era idolatria. Então vamos lá, vamos ir um pouquinho além. Então tudo aquilo que nos traz algum benefício, todo aquele ou aquilo que nos traz algum benefício, que nos pode trazer uma admiração, ou nos pode trazer alguma relevância, normalmente nós colocamos ele em destaque em nossa vida. E o problema de nós colocarmos em destaque, nós normalmente colocamos ele sobre um altar. Então isso se torna um ídolo em nossa vida. Então o trabalho pode virar uma idolatria. O esposo pode virar uma idolatria. E o que Baal trouxe para Israel, para aquele povo? Libertinagem. Uma liberdade excessiva, que corrompeu os costumes que o Deus tinha trazido para dentro do povo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, igreja. A idolatria não pode entrar no nosso coração. Nós não podemos colocar nada nem ninguém diante a pessoa de Deus. Pastor Emerson foi usado para nos abençoar, mas quem usou ele foi Deus. O meu patrão é usado para me abençoar, mas foi Deus que colocou o meu patrão na minha vida. O meu marido é uma bênção para mim, a minha esposa é uma bênção para mim, mas foi Deus que me deu essa bênção. O meu filho é uma bênção, olha como eu amo meu filho, mas foi Deus quem me deu os meus filhos. Irmãos, se em tudo que nós tivermos, se em tudo que nós conquistarmos, nós colocarmos Deus na frente, a prosperidade pode vir, que a prosperidade não vai ser maldição. A casa linda pode vir, a casa não vai ser uma maldição. O carro pode vir e o carro não vai ser uma maldição. A faculdade pode vir e a faculdade não vai ser uma maldição. Mas a maldição é quando nós passamos a colocar aquilo no lugar de Deus. E foi isso. O povo tinha dúvida se Baal era Deus ou se Deus era Deus. Então Elias falou: olha, agora é o momento do confronto. Eu falei que nós somos confrontados todo dia. Eu falei para os irmãos que o confronto, nós estamos sendo confrontados todo dia por uma modernidade. É ou não é? Nós somos tradicionais. Nós temos um regimento tradicionalíssimo. Nós acreditamos naquilo que os nossos pais no passado acreditavam até no dia de hoje. E a modernidade lá fora chega e fala: olha, vocês estão ultrapassados. Vamos modernizar um pouquinho. A Bíblia precisa ser um pouquinho atualizada. Eu não creio nisso. Eu creio que o mesmo Deus que fez no passado é o Deus que nós servimos hoje. Que as diretrizes são a mesma. Que o respeito é o mesmo. Enquanto o mundo prega que é falta de modernidade esse negócio de respeitar,
que educar os filhos hoje tem que ser com uma conversa. Qualquer conversa a gente consegue educar os nossos filhos, né? Não precisa de uma correção. Eu ainda fico com a palavra do Senhor que fala que aquele que aparta a vara do filho comete loucura. Aquele que tira a correção do filho comete loucura. E Deus ainda fala que Ele ama aquele que Ele corrige. Se Deus nos corrige, por que nós como pai não podemos corrigir os nossos filhos? Ah, Everton, mas você está saindo muito fora da história, do contexto bíblico. Estou falando um pouquinho do confronto. Por quê? Pense comigo. Foi fácil o confronto para Elias? 850 homens diante dele. O povo, sem tomar posição, o povo não tinha partido. O povo estava lá desse jeito assim, ó. Vamos ver quem vai responder com fogo. Se for por número de gente, vai ser Baal. Olha o tanto de gente que tem aí no meio de Baal. E Elias dá para eles a oportunidade. Vai na frente, Baal. Vai na frente. Irmãos, o zelo vai fazer que você seja confrontado. Você tem sido confrontado nas suas atitudes? No seu modo de falar? No seu modo de agir? No seu modo de pensar? Ou você, como cristão, está se adaptando à situação? Elias era tão zeloso que o confronto foi um confronto de fogo. E o seu confronto está sendo como? No seu serviço, na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, na faculdade, na roda dos amigos, nas redes sociais. Não, tudo que vem eu aceito. Quem é zeloso não aceita o que o mundo traz para ele. Quem é zeloso não pode assentar as mazelas que vêm carregada nas redes sociais. Ele continua zeloso, e por ser zeloso, ele é confrontado. Eu não aceito essa situação, eu não aceito isso. Nós estamos vivendo um momento de muita apostasia no meio do povo de Deus. O Everton, isso é sério? É sério. Apostasia na posição, apostasia na crença, apostasia no zelo por tudo aquilo que nós temos, que nos dá respaldo para viver uma vida reta diante do Senhor. E eu te pergunto, qual que vai ser a sua posição? Você vai simplesmente acomodar, se adaptar, se colocar a favor? Ah, não, o mundo é outro, nós temos que adaptarmos. Ou você vai ser zeloso e estar pronto para o confronto? Não, as pessoas podem aceitar, eu não vou aceitar não, porque eu ainda sou zeloso por aquilo que foi me ensinado. Olha, o mundo pode mudar, a palavra de Deus muda? A palavra de Deus se moderniza? Aquilo que Deus deixou escrito aqui mudou? A palavra do Senhor tem algum versículo que fala assim, ó, se adapta aos dias que você está vivendo. Hã? Pelo contrário, né, pastor? Romanos 12, 1, 2. Quem vai ler para nós? Moisés vai ler para nós, Moisés? Romanos 12, 1, 2.
12. 1, 2. Isso. Mas qual que é a boa? Qual que é a perfeita? Qual que é a agradável vontade de Deus? O versículo 2 diz assim, ó. E não vos conformeis. Irmãos, tem muita gente se conformando com o que o mundo tem ensinado. Não, nós não podemos estar conformados. Nós temos que estar incomodados. Não, na nossa igreja nós não aceitamos, no nosso meio nós não aceitamos. A Bíblia rejeita, se a Bíblia rejeita, nós não podemos aceitar. O pecado, não, nós não podemos aceitar. Então, o zelo de Elias levou ele para o confronto. Se você é zeloso pela palavra do Senhor, se prepare. Se prepare, você vai ser confrontado todos os dias. Mas eu não entendo porque na igreja de lá não tem, pastor, não tem esses problemas que a nossa igreja tem, pastor. É porque eles estão conformados, irmãos. É por isso que na deles não tem esse problema, a problemática. Mas enquanto nós estivermos aqui, que os problemas podem chegar, como diz o pastor para nós. Não tem problema não, deixe vir. Mas nós não vamos arregar. Nós não vamos nos conformar. Não é isso, meu pastor, que o Senhor nos ensina? É? Amém? Ponto 2 do tópico 1. O problema de não saber a quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e o cuidado do divino. Uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, estes pretensos deuses não passam de ilusões, inventadas pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano, a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso. Irmãos, está em alta o movimento jovem. A Bíblia fala que o jovem ele é forte, a palavra de Deus permanece no jovem, e assim ele vence o maligno. Tem um movimento aí chamado desigrejado, que a pessoa não precisa vir para a igreja para servir a Deus, não. E isso aí, muitos famosos no meio gospel apoiam, bate palma, e começa a fermentar na cabeça de uma adolescente que está em transição, e o pai que não aceita o confronto de frente, deixa aquele jovem passar por aquela transição, ouvindo o que essas pessoas falam, os ensinamentos que essas pessoas ensinam, aquilo entra no coração do jovem, e o jovem vai para o pai, pai, a partir de hoje eu vou para a igreja, mas não, eu sou um desigrejado.
ultimato que ela deu? Qual foi o ultimato? Está namorando com uma mulher. Está namorando com uma mulher. Mas ninguém batia de frente com Priscila Alcântara. Só teve um pastor que foi para a rede social e falou o seguinte, ó, pastor David, Priscila Alcântara, não é referencial para mim. Referencial para mim é quem é membro de uma igreja, quem tem um pastor, quem congrega, quem toma ceia, quem tem origem. Eu faço a pergunta, pastor David, que muitos gostam de ouvir aí, sentadinho no tambor, numa cadeirinha, de qual igreja que ele é? Quem que é o pastor dele? Priscila Alcântara. Quem que é o pastor dele? Não tem. Então é bom a gente bater de frente dele e mostrar para os nossos adolescentes que eles não são referencial para nós. Eu ia falar dela. E o nosso pastor está ligado no mistério. Pensa nisso. Pense. E os nossos jovens, adolescente, cresce idolatrando esta menina, tendo ela como referência, como ensinamento. E a menina coloca ela na frente de Deus, né? Ela fala que nós não somos pecadores. O ensinamento dela fala que nós não somos pecadores. Imagina isso. E os jovens ouvindo. Ah, mas ela canta tão bem. Quando eu aprendia, quando eu vim para a igreja, era muito ensinado que o diabo ele vem com um sapatinho devagarzinho, salientando ali, vem, e quando vê, ele abriu a brecha da cunha. Na hora que abre a brecha, que a cunha acabou, irmão. Aí já não tem volta mais. Cuidado. A adoração ela tem que ser dada os pastores, as referências. Quando os pastores chegam e falam assim, irmãos, eu recebi uma palavra de Deus, de mim nada tenho, sou o menor da terra, sou falho como irmão, mas Deus me revelou uma mensagem hoje, e hoje eu vim trazer para você aquilo que Deus colocou no meu coração. Aí sim, aí tem peso. Nós precisamos de pessoas que tenham peso no meio dos nossos jovens. Pessoas que vão trazer para os jovens, para os adolescentes, estrutura espiritual. É por isso que tem que trazer os adolescentes para a escola bíblica dominical, irmãos. Adolescente não pode faltar. É todo domingo, domingo sim, chuva sim. Tem que estar em escola dominical. Por quê? Lá em cima tem pessoas para dar referência para eles. Não vai por esse caminho não que está errado. Culto de doutrina, adolescente tem que amar culto de doutrina. Por quê? É onde tem referência. Enquanto nós colocarmos os nossos filhos à frente de um telefone celular e falar assim, veja o que você quer ver, quem vai criar referência para eles são eles. Eles vão ver o que eles querem ver. E como controlar isso? É ser pai do jeito que a Bíblia fala, irmão. A Bíblia ensina como ser pai. E a Bíblia ensina o filho honrar pai e mãe. Eu pergunto para você nessa noite, você que é pai, o seu filho, sua filha, tem te honrado? Fique com isso na cabeça do irmão. Como o seu filho e sua filha tem te honrado? Continuando, ponto 3. O desafio do fogo. Elias tinha certeza que Deus era com ele, e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andavam com Deus não precisavam desafiá-lo para testarem sua lealdade e o seu amor. Tais pessoas são íntimas de Deus, que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro, a quem deveria servir. Elias precisava de prova que Deus era Deus? Precisava? Não. Elias tinha certeza dentro dele
que o Deus verdadeiro era o que ele servia. Colocou o profeta de Baal e eles gritavam, eles se bateram, rasgaram a carne, cortaram de um lado, cortaram do outro, até que chegou um ponto de não ter mais jeito, de não ter mais solução, de tanto sangue que escorreu. Aí Elias entrou em cena. Então, é por isso que nós precisamos ter a certeza dentro de nós. Os pais têm que ter essa certeza dentro de si. Hoje, esta palavra veio propício. Por quê? Porque aprove Deus que as irmãs estivessem aqui também. Aí imagina um filho querendo sair da igreja, e querendo uma faculdade, a mãe orando, pedindo a Deus, a mãe chega para o filho e fala: ó, meu filho, você está meio afastado do caminho do Senhor. Olha, vamos começar um propósito de oração, nós dois. Ah, mãe, mas negócio de igreja, isso, aquilo. Não, vem para a igreja, vamos comigo, que Deus vai te abrir a porta da faculdade para você. Ah, mas mãe, ó, estuda, faz sua parte, que eu tenho certeza. E adore ao Senhor. A mãe tem a certeza que Deus vai dar. E o que acaba acontecendo? Deus dá. E o que aquele filho vai ter que fazer? Se prostrar diante da mãe? Não. Vai se prostrar diante de quem? Do Deus. Nunca mais ele sai da presença de Deus. Por quê? Porque a certeza que a mãe tinha, agora o filho também tem. Talvez está faltando para a nossa geração isso, ser um pouquinho mais descomedido diante das pessoas. Por quê? Porque nosso Deus tem todo o poder em sua mão, tem toda a autoridade em sua mão. Ele não precisa provar para ninguém que Ele é Deus, mas para mostrar que a tua fé é verdadeira, Ele faz. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Olha, você acha que aqueles profetas não fizeram? Não fizeram e aconteceram? Chicoteou para lá, para cá, isso. E Elias lá, parado, olhando. Elias não tinha dúvida que Baal não ia responder, porque Baal não era Deus. Baal não era Deus. Nós todos sabemos que o inimigo tem as manias dele, mas as manias do nosso inimigo ele faz quando Deus permite. Se Deus lá de cima olhar para ele e falar assim: ó, fica quieto, não mexe um dedo, que agora é hora de eu honrar o meu servo. Talvez, os profetas ficou lá, esbabacado. E agora nós vamos entrar no tópico 2. Olha para você ver que coisa mais linda. O que acontece no tópico 2? A oração de Elias. Preparativos de Elias. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. A primeira coisa que faz foi preparar o altar do Senhor que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 31 a 35. Então vamos lá. Todo mundo que levanta
ídolos desprezam o altar de Deus. Aí eu vou fazer mais uma pergunta para os irmãos, e quem quiser responder, responda no microfone aqui para nós. O que representa o altar de Deus na nossa vida? Alguém vai querer responder para nós? Ninguém, irmãos. Ninguém. Então vamos falar sobre o altar que Elias, daqui no finalzinho vocês vão responder para mim. Elias, Tiago respondeu? Responde aqui para nós, Tiago. Isso, então vem cá no microfone, vem cá. Tá ligado? Isso. A pergunta do Everton foi: o que representa o altar de Deus nas nossas vidas? O que representa seria a oração, o jejum, a fé em Deus, a crença que temos nele. E a Bíblia? O principal, que o Everton acabou de completar, seria a leitura da Bíblia também. Isso. Porque sem ela, não temos o firme fundamento, né, do que é a palavra em si de Deus. Então isso aí é o altar na nossa vida. O altar na nossa vida eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar o que representava aquele altar lá para o povo. Havia um altar que os balaíns usavam naquele monte para adoração. E foi isso que eles fizeram. Como de costume eles faziam naquele monte, eles estavam ali fazendo o quê? O seu ritual. E Elias chegou ali. Olhou para o altar do Deus Altíssimo. E como estava o altar? Derribado, destruído. Oh, meu irmão. O lugar onde se levava o sacrifício da adoração estava destruído. Nós não podemos entregar a adoração ao nosso Deus, sacrifício ao nosso Deus, em altar destruído. Qual foi o trabalho de Elias? Restaurar o altar. Ou aquilo para aquele povo era algo tão grande, simbolicamente, ele era tão grande, que eles não entenderam a profundidade daquele momento. Elias chegar, limpar, colocar o altar certinho, pegar as pedras representando as 12 tribos, mas o reino não estava dividido. Mas o povo de Deus é um povo unido. Estava dividido por ocasião de um pecado, de um erro do homem, mas Deus vinha o povo dele como um todo. As 12 tribos, colocou lá as 12 tribos, partiu o bezerro, colocou, cavou um rego, pegou os 12 cântaros e despejou. Para que nós possamos receber de Deus algo, através da nossa adoração. Primeiramente nós temos que consertar o nosso altar. E não é fácil o processo de conserto, porque primeiro nós temos que aceitar que o altar está destruído. Mas como que eu vou saber, irmão Everton? Como que é a frequência da oração? Como que é a frequência da leitura da palavra do Senhor? Como que é a frequência do jejum? Quando o cristão começa a colocar ídolos na sua vida, seja rede social, antigamente quando eu era jovem era a televisão, hoje é o telefone celular. Sabe o que é a primeira coisa ele larga de fazer? Jejuar. Aí ele larga de jejuar, ele não jejua mais, fica meses e meses sem jejuar, sem mortificar a carne. A primeira coisa, o crente larga de jejuar. Aí depois do jejum vem o quê? A leitura da Bíblia, não a oração ainda hora, porque tem que pedir, fazer as petições, preciso disso, preciso daquilo outro, abre essa porta, orar ainda hora, mas ler a Bíblia, não tem mais gosto.
Vou ler o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Começa a cochilar. Ué. Não tem ânimo para ler a Bíblia. Apetite, né? Fome. Aí, por último, larga de orar. Aí chega no culto, depois do momento de oração, chega para o louvor. Dobra o joelho ali, abaixa a cabeça, bate a cabeça no banco, bate a cabeça no banco, levanta e começa a levantar as mãos e começa a louvar. Que adoração é essa que entrega para o Senhor, que não tem prazer de conversar com Deus, não tem prazer de mortificar a carne, não tem prazer de ouvir Deus falar através da sua palavra, da qual está destruído. Então, nossa primeira coisa que precisamos fazer é restaurar o altar. Vamos lá, o ponto 2. Uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessários cerimoniais especiais, sacrifícios ou mutilações, basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Olha para você ver, meus irmãos. Restaurou o altar. Restaurou o altar. Aí a súplica é mais simples. Aí não precisa de rituais. O que os profetas de Baal fez foi um rito. Chicoteou para cá, o motivo gritou: "Ah, Baal, ouve-nos, Baal", gritando. Elias restaurou. E Deus, Ele gosta de fundamento. Senhor, Tu és o mesmo Deus de Abraão, Tu és o mesmo Deus de Isaque. Tu foi com Abraão e chamou ele, Pai. Tu foi Isaque e constituiu Isaque. Trouxe Jacó, fez essa grande nação. E eu sou teu servo. Ouve a minha oração. Olha a oração. Tem que ter base. Aí o que Deus fez? Ouviu a oração, e quando Elias acaba de fechar a boca, o fogo desce, queimou tudo, a cinza, o pó, a água, lambeu tudo. Sabe por quê? Porque um servo fiel levantou a mão e o adorou, o exaltou, glorificou o teu nome e mostrou a sua necessidade, e Deus se comove e move a sua mão quando um servo dele fiel clama por ele. Mas primeiro tem que restaurar o altar. Eu vou te fazer uma pergunta nesta manhã, e é uma pergunta muito importante. Como está o seu altar? Como está o seu altar? Tópico 3. A misericórdia de Deus. Oh, meus irmãos. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para Ele, através daquela demonstração de poder.
a descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, é uma exata comprovação, não apenas que Ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que Ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime, e reconhecer que o Eterno é Deus e verdadeiro. Com isso, a seca, que já durava 3 anos e meio, terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. O povo largou de mão os baalaíns e voltou o seu coração para Deus. Parou de quê, irmã Márcia? De cochear, né? De mancar. Eles pararam naquele momento de mancar ali, e o povo falou: este Deus é o Deus verdadeiro. Parou ali de ficar pensando de um lado, pensando do outro, e Deus teve misericórdia do povo. Irmãos, pensa no que está acontecendo no meio da tua família. Pensa no que está acontecendo no meio da tua casa, da tua parentela, no meio dos próximos a você. O Senhor ainda tem misericórdia. O Senhor ainda pode fazer algo lindo e tremendo. Basta nós fazermos o quê? Voltar o nosso coração para o Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renova dia após dia. Mas o problema é que quando nós colocamos ídolos na nossa vida e desprezamos o altar do Senhor, nós nos afastamos dessa misericórdia e passamos a viver conforme nós queremos. E como o Senhor tem de misericórdia de um povo que vive longe dele. Mesmo assim, Ele tem de misericórdia. Mesmo assim, Ele espera que nós olhamos para Ele e nos arrependemos daquilo que estamos fazendo e restauramos o nosso altar todos os dias. Todos os dias, quando você pegar a Bíblia para ler, você vai falar assim: eu estou restaurando o meu altar. Todo dia que você fala assim: hoje eu vou jejuar, lembre, eu estou restaurando o meu altar. Quando você começar a orar em sua casa e o sono bater e você: eu vou levantar, com o joelho começar a doer, as costas doer um pouquinho, lembre-se: estou restaurando o meu altar, deixa eu ficar mais um pouquinho, porque eu quero receber do alto o fogo que não consome, mas queima todo o pecado, toda a seta do maligno que vier tentar a me derrubar. Pense desse jeito, que Deus vai fazer coisas grandes. E como falei, meus irmãos, o altar de Baal estava lá, mas o altar de Deus estava destruído, derribado. Elias restaurou o altar de Deus que eles tinham deixado de lado. Não era o mesmo altar, não. São altares diferentes. Nós não podemos oferecer sacrifício ao nosso Deus a altar pertencente a Deus estranho. Entenda isso. É por isso que é necessário restaurar o altar de Deus. Amém? Elias em Horebe. Eu falei aqui no Monte Horebe, Elias estava no Monte Carmelo quando ele foi fazer o sacrifício. Foi no Monte Horebe não. Horebe agora ele fugiu para lá. Nós vamos falar aqui agora. Amém? Nós estamos vivendo em tempos de doenças psicossomáticas. Não é isso mesmo? É verdade ou é mentira, irmãos? Amém? Está sendo normal no nosso meio pessoas com síndromes. É verdade, igreja? Amém? Quais são elas? Síndrome do pânico, ansiedade, depressão,
né? Angústia, são todas doenças psicossomáticas, doenças da mente. E Elias teve um probleminha com a doença psicossomática, meus irmãos, com a doença da mente. Que é isso, irmão Everton? Elias orou e desceu fogo do céu. Isso é natural do ser humano. E nós vamos ver agora nesse tópico sobre isso, sobre o momento de fragilidade mental de Elias. Aí eu vou perguntar para vocês: ele orava? Orava. Ele tinha comunhão com Deus? Tinha comunhão com Deus. Deus usava ele com autoridade e poder? Usava ele com autoridade e poder. Mas mesmo assim, Elias desanimou. Teve medo, fugiu, se escondeu, bateu a angústia, mesmo assim. Mas a diferença é na proximidade que a pessoa tem com. Se Elias estivesse longe de Deus, Elias não iria ouvir a voz de Deus como ele ouviu. Vamos lá. Os efeitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer de depressão, desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. E isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo, fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo mesmo em rebeldia se dobrar diante do Senhor, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azera, que recebiam o apoio do rei, fez chover após grandes períodos de seca, correu mais depressa do que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. E aqui faltou um. Não faltou um? Faltou um feito aqui para Elias. Sobrenatural. Quem lembra? Também. Mas Elias não teve um tete-a-tete com o Filho de Deus junto com Moisés, não? Lá na transfiguração? Imagina. Que privilégio para este homem. Então, olha para você ver. E este homem desanimou. Este homem teve uma recaída na mente. Pediu a morte. Olha a palavra. Eu não aguento mais. Me leva. Eu sou o único. Quantas das vezes, irmãos, está difícil a vida financeira, o casamento deu aquela desequilibrada, está brigando muito, está precisando de um conserto, está precisando de um conselho, mas os anos de casado pesam tanto que acha que não precisa recorrer a um conselho, a conversar com alguém, a ouvir uma opinião de fora, e começa a dar aquele atrito, e a pessoa entra em um casulo, e não consegue sair daquele casulo, vive uma angústia na alma e não consegue. Por quê? Não tem ninguém, não. Na nossa época, hoje, nós somos providos de pessoas para nos ajudar. Mas Elias ali, ele achava que ele estava sozinho. E não estava sozinho. E não estava sozinho. E o que aconteceu com Elias? Se escondeu. Os feitos dele foi tão grande que ele se escondeu. Aí eu vou colocar algo muito terrível que está acontecendo. Quantos pastores missionários têm se suicidado? Porque estão com depressão.
A igreja não sabe. A igreja não está ciente. Antes desta pandemia, o pastor de uma das grandes catedrais, culto de ceia, diz que foi a mensagem mais linda que ele pregou. Subiu, a igreja inflamou. A hora que ele chegou em casa, se suicidou. Por quê? Porque ele está tão fundo na angústia, no desânimo, se afastou tanto que ele não consegue ouvir a voz de Deus. A caverna aqui simboliza a nossa vida, o nosso coração. Não deixe o coração seu virar um poço sem fundo. Procure ajuda enquanto é tempo. Procure ajuda enquanto você ainda consegue ouvir a voz das pessoas. Por quê? Porque tem momentos que a pessoa está tão depressiva que ela não consegue ouvir a voz de ninguém, nem a voz de Deus. Mas a culpa é de Deus? Não. A pessoa se isolou do mundo. Aí sabe, a pessoa olha, mas vivia rindo no nosso meio, vivia feliz. Aí quando a esposa falou, é porque você não estava aqui dentro de casa. É porque vocês não enxergavam e não via como ele agia aqui dentro. Quando ele se trancava no quarto e ninguém via, as horas e horas que eles viviam chorando. E a pessoa se afundando em um abismo sem fundo. Ponto 2. O pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez Elias, foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago capítulo 5, versículo 17. Irmãos, olha, a angústia foi tanta, irmãos, o peso foi tanto, que ele pediu a morte. Não é natural um homem cheio de Deus pedir a morte. Aí ele ouviu uma voz que falou para ele assim: ó, Elias, sai da caverna. Elias conhecia Deus como? O Deus que ele orou e o fogo desceu. Aí diz que a hora que Elias saiu da caverna, veio um vento tão forte, Deus podia estar lá, mas Deus não estava. Veio um terremoto que abalou tudo. Deus podia estar naquele terremoto, mas Deus não estava. Tem hora que nós temos que ouvir a voz do Senhor como uma brisa, irmãos. E como é difícil nós ouvirmos a voz do Senhor como uma brisa. Porque se nós temos que estar atentos, nós temos que estar sensíveis
para entender que o Senhor ainda fala conosco. Elias, tu não está sozinho não, Elias, eu ainda estou contigo. Eu que estava com você no meio daqueles 850 homens, eu estou contigo ainda. Não é hora, Elias. Quantas vezes nós achamos que é hora de parar, mas é hora de nós prosseguirmos mais um momento. Elias pediu a morte, mas Elias não morreu. Deus tirou Elias antes da morte. E o ponto 3 vai falar das outras coisas que Elias fez. Vamos lá. A resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhes trouxe pão e água. Ei, tu quer pão? Quem que representa o pão da vida? Elias estava com começo de depressão, não é isso? Aí comeu pão e bebeu água, não foi? Quem que representa o pão da vida? E quem que representa a água? Então, coma pão e beba água. Irmão, você não entendeu o mistério não, irmãos? Coma pão e beba água. O pão vivo que desce do céu e a água que jorra da fonte de Deus. E aí, quando você se alimenta desses dois, não tem depressão que fique, não tem angústia que fique, não tem síndrome do pânico que suporte. E aí o Espírito Santo fala dentro de você: caminhe mais um pouco. Ei, eu estou aqui com você. Eu sou o outro consolador. Eu sou o teu amigo. Aguente firme mais um pouco. Aleluia, aleluia, aleluia. Elias teve a oportunidade de confessar o seu estado de desespero a Deus. Ele deu novo sentido para continuar seu ministério. Ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e Eliseu para ser lhe suceder como um profeta. Quem pediu a morte, ungiu 2 reis e separou um para ficar no teu lugar. E Deus falou para ele: Elias, chega de andar aí, sobe. Andai que mandarai. Sobe, vem para pertinho de mim. E ele ainda olha para, e Eliseu olha para ele e fala assim: olha, me dá a porção dobrada do teu espírito. E Elias olha para ele: olha a autoridade, olha como está perto. Se você vê a hora que eu for tomado de você, vai ser feito conforme a tua palavra. E Eliseu estava andando pertinho de Elias, assim, ó, colado um com o outro, ombro a ombro. Deus querendo tirar Elias. Deus envolveu Elias num redemoinho, mandou Eliseu para longe. Eliseu ficou de olho: eu tenho que ver, eu não posso perder, eu preciso da porção dobrada. Eliseu olhando, viu quando Elias foi tomado, a capa de Elias desceu. Eliseu olhou e falou: eu entendi o mistério, a capa que era dele agora é minha. Eu vou com esta capa, aonde Deus mandar eu vou, porque assim aquilo que estava sobre Elias vai estar 2 vezes sobre mim. A presença de Deus que estava sobre Elias está 2 vezes sobre a minha vida. E Eliseu fez 2 vezes o que Elias fez. Concluindo, a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que é fiel, serve ao Senhor. E ainda que a sua vontade quase todos estejam contaminados pela idolatria, toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela sua causa do Senhor.
Elias é exemplo de cuidado e da fidelidade de Deus. Quando o crente fiel decide seguir a palavra de Deus, ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Está vendo? Se todo mundo está achando que está certo, fique com a palavra. Ah, mas pode, está todo mundo fazendo. Ei, eu não sou todo mundo não, eu sou celestiano. O céu é para poucos, irmãos. O mundo é para quem no mundo habita. Para quem quer habitar no céu, tem que andar com a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. E assim encerro a aula de hoje. Está apresentando as classes Ovelhinhas de Cristo. Quando dado Eu oro, eu oro, Papai do céu responde para guardar no para guardar no coração. coração, Peçam a você, e vocês vocês receberão. reperverão. Mateus, Mateus, capítulo 7, capítulo 7. versículo 7. É o 10. A Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, pra fogo do céu descer. Crescendo em Cristo. Crescendo em Cristo. Soldadinhos. Ué, que é isso, Marco? Soldadinhos. Herdeiros de Cristo.
discipulado. Passando para o pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aviso importante, eu quero pedir aos irmãos, não interprete o pastor mal, mas a correria da obra. Acabando aqui o trabalho, não tem como eu atender os irmãos, que eu estou indo agora fazer um trabalho de apoio para o cooperador Jonathan e a família. A família pegou Covid, encerra agora o isolamento terça-feira, e eu quero pedir aos irmãos do departamento da IBD, aqueles que vê a dedicação do irmão Jonathan, que possa me acompanhar. Eu estou levando uma caixa, bateria, nós vamos fazer uma oração, vamos louvar o Senhor com um hino, e nós vamos trazer uma palavra de conforto, de consolo, como está registrado lá no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 6, 40 verso 6. Um disse ao outro: esforça-te. O povo de Deus é o povo que tem a palavra de ânimo. Então nós vamos para lá, com parte dos irmãos da IBD para fazer esse trabalho. Irmão Jonathan, se eu não puder atender ele gosta muito de conversar comigo, fica triste não, é a correria da obra. Ele vem lá do Boticão, sempre vem aqui conversar comigo. Os irmãos me compreendam nesse sentido. Outra coisa também, irmãos, aqui na parte de baixo, porque não houve a IBD para as irmãs, é que o irmão Fernando e a irmã Adriana preparou para os irmãos lá um café, um chocolate com chantilly, com um pãozinho, alguma coisa que tem ali para os irmãos comer. Ele preparou com o maior prazer. É 0,800, não vai embora sem pegar um copinho de chantilly com Toddy, comer lá um pedacinho de pão, um biscoitinho. Como que eu vou dizer para o irmão? Não é a sobra, nós não falamos de sobra, né? É a porção dobrada de ontem, que sobrou da vigília, ficou para hoje, os irmãos têm liberdade de comer. Um outro aviso importante: às 15 horas em ponto, pastor Zé Carlos Rosa inicia o culto aqui. A banda Fé Maior vai fazer o louvor, e o pastor Zé Carlos Rosa, ele vai estar atendendo o trabalho, está na mão dele, ele sabe quem vai pregar, ele sabe quem vai testemunhar, quem vai falar a palavra do Senhor. Eu só vou estar aqui, pastor Zé Carlos, mais ou menos 3h30, para estar orando por um noivado. Tem um jovem que me pediu, pastor, o senhor ora, abençoa as alianças, então vou estar, mas o culto está na sua responsabilidade. O culto vespertino é com o pastor Zé Carlos Rosa. À noite, às 19 horas, culto com Cristo Vive geral. E eu creio que Deus vai continuar nos abençoando, amém? Irmã Alzira, seja bem-vinda, minha irmã. Novamente, as irmãs do grupo de oração, apoia a irmã Alzira. Levanta a mão, irmã Alzira. Apoia a irmã Alzira em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Deus e bendito Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã de escola bíblica dominical, manhã que nós aprendemos a sua palavra. Pai, continua sendo conosco, continua nos abençoando, continua nos prosperando, continua nos dando força, graça, vontade, ânimo, para continuar reparando o altar do Senhor no meio da igreja. Pai, é o que nós oramos, Pai, é o que nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o grande amor de Deus, o nosso grande Pai, e as doce consolação e comunhão do querido Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus da terra, hoje e sempre. E terminado em nome de Jesus.